Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E se a felicidade for uma escolha, porque é efetivamente quer na vida, quer nos negócios, e hoje temos como convidada Thaís Giovanni, autora deste livro, A Geração Zimago. Vamos falar sobre a geração Z, tem levantado aí uma série de questões. Este livro é resultado do seu doutoramento em Portugal, na Fernando Pessoa, correto? Em como preparar os jovens para enfrentar os desafios da vida adulta. Então, o episódio de hoje vai ser dedicado a esta geração, que desafios estão aí, que desafios é que ela nos está a colocar, mas também que desafios é que nós hoje em dia colocamos a estes jovens, não é? Bem-vinda, Thaís, é um enorme prazer ter-te aqui connosco para falarmos sobre este tema que tem levantado uma série de questões. Obrigada, Sandra, eu que agradeço pelo convite, é uma honra para mim estar aqui batendo esse papo, falando sobre um tema que já estudo faz 7 anos, já faz parte da minha vida, do meu propósito de vida, e que eu acho que talvez nunca foi tão importante e urgente a gente falar sobre, né? Afinal de contas, essa geração Z está no mercado de trabalho, entrando ou já está no mercado de trabalho, e está deixando os líderes e as gerações anteriores um pouco, né? Um pouco assim, precisamos aprender a lidar com eles, né? Precisamos conhecer. Então, obrigada pelo... Aqui no teu livro, a Conceição Gonçalves, que também tive o prazer de conhecer, ela fala que a geração Z, enquanto agente de transformação, valoriza a verdade, a autonomia, a oportunidade, o equilíbrio pessoal e profissional, os valores, a transparência, as causas reais, a atuação ética rigorosa e constante. Que geração é esta que veio aqui provocar esta mudança tão grande no mercado de trabalho e não só, mesmo a nível social? Essa geração, ela veio para tirar a gente da zona de conforto, né? Então, assim, para mexer realmente, para dar um despertar nas gerações anteriores, né? A geração Z, a gente considera que são os nascidos a partir de 1995. Existem até algumas discrepâncias de datas em alguns autores, quando a gente verifica a literatura, mas na minha pesquisa eu considero o recorte dos nascidos a partir de 1995. Sandra, é a primeira geração que nasceu com a tecnologia, ou seja, eles não sabem o que é a vida antes da internet. Não sabem o que é o analógico, o telefone, e por si só, por eles não conhecerem a vida antes da internet, isso já é uma grande influência nas principais características que essa geração tem, né? Então, é uma geração que é muito rápida, ela preza muito pela velocidade, Sandra, porque afinal de contas, eles cresceram com tudo muito fácil. Então, se você... era Google, então se você quer uma informação, você joga no Google, em segundos você descobre. As gerações anteriores, a gente tinha que ir em busca, né, nas livrarias, nas bibliotecas, nos livros, então adquirir conhecimento e informação dedicava muito mais tempo, energia. Essa geração já tem tudo muito fácil, então o grande desafio dela é saber filtrar a quantidade de informação que tem, né? Esse é o grande desafio, é ter essa análise crítica. Então, grande parte das características dessa geração, elas são muito influenciadas por essa questão de serem nativos digitais, que é um termo que deram, uma nomenclatura que deram para eles. E aí nós, gerações anteriores, Sandra, que até somos... conhecidos como imigrantes digitais, ou seja, a gente passou pela transição, muitas vezes a gente olha para essa geração e não consegue compreender, né, o porquê deles terem uma visão de mundo diferente da nossa, né, deles valorizarem coisas diferentes da nossa. É uma geração que tem valores diferentes das gerações anteriores, né, e a mim, assim, que sou uma estudiosa dessa geração, eu olho isso como uma oportunidade de crescimento para todos, né? Porque essa geração, ela está muito mais conectada com as intensas mudanças que nós estamos tendo no mundo hoje. Então, ela vai acompanhar muito mais fácil
toda essa revolução tecnológica que nós estamos tendo do que a gente, né? Então ela veio para tirar a gente da zona de conforto mesmo. E não só a revolução tecnológica, porque nós estamos aí com crises climatéricas, desigualdades sociais imensas. Nós estamos aí com a revolução tecnológica que faz muito bem, com o aumento da digitalização, da automatização, da inteligência artificial, e eles no fundo estão a levar com estas questões todas. Eles passaram pela pandemia, e muitos deles, enquanto adolescentes, que é aquela fase em que procuram mais os amigos, o contacto com os amigos, não é? Em que eles liberdade é mais valorizada. Exatamente. Em que estão à procura de uma identidade de quem eu sou, e isso daí também formarem-se muito os grupos, não? E havia um maior distanciamento da família, porque eles também estão a descobrir, estão no fundo a filtrar aquela informação que eles adquiriram ao longo de 12, 13, 14, 15 anos, não é? E que assimilaram, então estão a se descobrir, também por vários ciclos económicos. Exatamente. Isto tudo vai influenciar a forma de ser e de estar deles perante a vida, perante o mundo e perante o próprio trabalho. Perfeito, é isso, né? Esse é o recorte da geração. Até tem muitas pessoas que nem gostam muito dessa classificação de geração, porque diz que não pode generalizar, e eu concordo. Mas eu acho que a classificação da geração, ela ajuda a gente a compreender melhor o comportamento humano. Exatamente. A gente analisar da forma correta, entendendo que são seres humanos únicos, que têm outras influências além de terem nascido no mesmo período, né? Então, por exemplo, o momento histórico, social, político, econômico daquele período influencia as pessoas que nasceram ali. Porém, eu não posso comparar, por exemplo, um jovem que tem um nível socioeconômico mais alto com um jovem que tem um nível socioeconômico mais baixo, né? Eu não posso comparar, por exemplo, o recorte da geração de 20 ou 15 anos, normalmente, né? Eu não posso comparar um jovem da geração Z que tenha 18 com um jovem que tenha 24. Então, assim, a gente não pode, a gente utiliza a classificação da geração para conseguir ter uma melhor compreensão do comportamento humano. Porém, a gente tem que entender que existem particularidades, variáveis, né, que a gente precisa considerar. Mas é isso mesmo. E essa geração, tu sabe o que é mais interessante nela, Sandra? E eu gosto muito, eu acho que isso é a base, assim, né, de quando a gente fala nela. De que ela vem com fortalezas, pontos fortes, muito melhores que as anteriores em alguns aspectos. Porém, essas mesmas forças em desequilíbrio viram as suas maiores fraquezas. Então, por exemplo, eles são muito mais rápidos que nós, muito, muito mais ágeis, porém, em excesso, é uma geração muito ansiosa, que não quer esperar o tempo das coisas. Então, é uma geração que não é que nem a nossa, que quando você fala de mercado de trabalho, vai esperar a carreira, o passo a passo. Não, é uma geração que tem mais visão a curto prazo. Então, é uma força em exagero, né? E é uma geração que acaba sendo muito ansiosa. Você falou de uma coisa muito importante, que é o impacto da pandemia no momento da juventude, né? A gente sabe que a nossa personalidade, todos os nossos processos neurais, eles não são formados até a gente, né, ser jovem adulto, né? Então, a gente ainda está em processo de desenvolvimento. A gente ainda não tem noção do quanto que a pandemia vai impactar essa geração. A gente já percebe aqui no Brasil, Sandra, e aí acho que em Portugal, você pode me atualizar com dados, o quanto que isso já impactou na saúde mental. Então, na saúde mental e emocional, a gente já viu um aumento grande de transtornos de ansiedade, depressão, até suicídio, infelizmente. É a segunda causa de morte desta geração, é incrível. Impacto. O aumento da violência também, porque a agressividade aumentou. Não é? Então, nós não temos ainda noção do impacto que a pandemia, total noção do impacto que a pandemia vai fazer. Aliás, eu acho que na sociedade como um todo ainda não nos apercebemos disso. Sim, é verdade. E aí, nessa geração, por ainda estar em formação e desenvolvimento, e num período onde mais você quer liberdade, mais você quer explorar, você acabou ficando mais preso, então realmente é algo que, né, que a gente deve ser um alerta para todos aí. Tu falaste num ponto importante, é a questão da rapidez,
da flexibilidade. Aqui também obriga a que dentro das próprias empresas haja também uma maior flexibilidade, que é organizacional, operacional, mas também na tomada de decisões. Porque, senão, ok, mas o que é que nós estamos à espera, não é? É o que eles pensam, mas estamos à espera do quê? Mas isto é preciso ser feito e vou estar à espera de ordens para fazer isto. Eles odeiam burocracia. Processos burocráticos lentos e desnecessários é algo que não é? Irrita. Tanto que tem uma pesquisa que foi feita com a geração Z, que diz que a geração Z prefere ser atendida pela inteligência artificial do que por pessoas. Justamente por eles valorizarem, olha que coisa mais, né? Mais louca. Mais louca, por eles valorizarem rapidez e eficiência. Então, assim, então as empresas, é o que você falou, as empresas precisam realmente se reinventar, e eu diria mais, Sandra, não só para receber a geração Z, mas o mundo está pedindo essa reinvenção, não é só a geração. O mundo pede processos mais práticos, mais simples, mais flexíveis, né? Modelos organizacionais, não existe mais aquela coisa muito hierárquica, cada vez mais, inclusive na estrutura física das empresas, não existe mais aquela coisa de salas, né? Então, assim, as principais empresas hoje, as que são mais modernas, as pessoas não têm nem mesa, né? Elas chegam lá, então são espaços... Sentam-se. Para promover colaboração, é uma geração que ela gosta muito dessa questão colaborativa. Os próprios líderes estão junto com as equipas, já não estão fechados numa sala, à parte, não, estão misturados. E isso eu diria que a geração Z ela vem reforçar essa mudança, mas é uma mudança necessária para o mundo, assim, o mundo está pedindo essa mudança, né? Então, é fato que as empresas precisam repensar desde a sua estrutura física, desde o tipo de como estão, né, as mesas e os locais, até a sua estrutura organizacional. Os jovens, né? Eu até estava gravando um outro podcast aqui no Brasil onde a gente falou sobre isso, que os jovens eles não têm mais tanto desejo de ter cargos, assim, sabe? Ele já não tem mais sonhos de ser diretor e de ser... Não! Ele tá muito mais... ele quer muito mais um propósito por trás daquilo que ele vai fazer, né? Ele busca muito mais uma conexão de valores. Então, por exemplo, o jovem, ele tem muito respeito à diversidade, ele tem isso como característica muito forte, Sandra. Então, a empresa que ainda não tem nos seus valores, na sua cultura organizacional, políticas, né, e ações que já tenha desenvolvido essa questão do respeito à diversidade, sustentabilidade, são causas importantes para esse jovem. Esse jovem, ele já escolhe empresas que têm mais desenvolvido isso. Exatamente, faz-te um ponto importante. Eles escolhem as empresas onde vão trabalhar. Não são as empresas que escolhem, já são eles que escolhem. E há outra coisa, nós estamos a falar de uma geração instruída, preparada, com competências cognitivas que as gerações anteriores e com conhecimentos, e sabem aonde procurar o conhecimento, sabem aquilo que querem, onde querem. Claro, não são todos, não é? Vão dizer, mas isso não é bem assim. Calma. Sempre tem exceções, a gente nunca generaliza aqui. Exceções à regra. Em que estão muito atentos, nomeadamente às questões ligadas à sustentabilidade, ao desenvolvimento sustentável, até porque eles percebem uma coisa: eu vou ter que me adaptar à crise climática. Sim. Eu vou ter que encontrar soluções para os problemas que nos foram deixados pelas gerações anteriores. Eles vão sofrer a consequência muito mais do que a nossa geração de tudo que foi causado. Exatamente. Eles têm noção disso. Aliás, eu li um artigo, um estudo da McKinsey. Aliás, eles têm publicado vários estudos sobre esta geração. E um deles mas isto a nível mundial, tá? Nós estamos a falar de uma geração extremamente ansiosa, até por causa dessas questões ligadas à sustentabilidade. Porque eles veem com apreensão o futuro. Sim. Estão a ver o futuro com apreensão. Portanto, e isso está a aumentar também o nível de ansiedade. Eu estou perante determinados desafios ambientais, sociais e económicos que nos foram deixados pelas gerações anteriores que nos e eles estão colhendo a consequência. Exatamente. O mundo ele já está ansioso, né? A gente durante muito tempo falou do mundo VUCA, que foi uma sigla que a gente usou para dizer como é que o mundo estava, mas é uma sigla da década de 80, que em 2020 já
virou ultrapassado e hoje a gente tem falado do mundo bunny. E o mundo bunny, a primeira letra, a gente fala de frágil e a segunda, ansiedade. A gente está vivendo um mundo frágil e um mundo ansioso. E aí, essa geração, por ser mais jovem, ela tem a tendência a potencializar essas características que já é do mundo, percebe? Então, assim, e que a gente não tem que, né? Então, é isso que eu falo muito para gerações anteriores, principalmente para os líderes, para os grandes líderes das organizações, é que, assim, o mundo está mudando numa velocidade na qual nós não temos mais controle. Não. Então, ou a gente toma uma decisão de se adaptar, né, da melhor forma possível para aproveitar isso, ou a gente continua numa postura de reclamar, de falar mal dessa geração, porque é o que eu mais escuto. Porque essa geração não quer nada com nada, essa geração, a gente tem que se adaptar a eles, na minha época não era assim. Ok, vocês têm razão, mas a questão é uma escolha. Ou eu atuo na solução e acompanho a mudança do mundo, porque uma hora todo mundo vai ter que fazer isso. Agora, você pode fazer da forma mais fácil ou da forma mais difícil. Ou você pode continuar numa postura de reclamação, de falar mal, de estereótipo, e uma hora não vai. Gente, eles são o futuro, né? Cada vez mais a população tá. A gente precisa deles também, eles precisam da gente, mas a gente também precisa. E nós somos os mais experientes, né, Sandra? Nós somos os mais maduros. Alguém precisa dar o primeiro passo, que seja a geração, que seja nós, né? E para que a gente possa dar o exemplo, para que eles também tenham um olhar. Essa geração, ela é uma geração que ela precisa de ajuda. Eles são muito bons tecnicamente, eles têm competências técnicas muito bem desenvolvidas, mas têm competências comportamentais que precisam ser desenvolvidas. E eles precisam de fontes de inspiração, lideranças, pessoas que se conectem com eles para ajudá-los a equilibrar essas forças que vão virar fraqueza, se a gente não apoiar também, né? Então, eu sou do time que eu vou para a solução, que eu quero ajudar, eu quero apoiar, sabe? Você também é, Sandra, que eu sei, né? E cada vez mais a gente precisa multiplicar essa ideia de que a mudança está aí, gente. A gente não vai conseguir pausar. Não. Né? Até porque com as mudanças que estão a ocorrer tão disruptivas, tão rápidas e tão profundas, que se nós também não formos flexíveis em perceber essas mudanças e conseguir perceber como é que vai ser o futuro, se bem que hoje é uma coisa, amanhã já pode ser outra, mas também se estivermos abertos a perceber essas mudanças, não vamos a lado nenhum, vamos acabar por ficar a meio do caminho, e não é isso que nós queremos. Além disso, estamos a falar, e muito bem, de uma geração que precisa de liderança, precisa de alguém que seja um exemplo, em que eles vejam como um exemplo, e nós estamos com falta de exemplos de liderança. É isso. Na minha pesquisa da minha tese de doutoramento, eu faço essa pergunta, inclusive, né? Quem é a sua fonte de inspiração? Quem é o seu exemplo, sua referência de liderança? E eu me assustei. Aliás, eu acho que talvez uma das respostas que mais me assustou na minha pesquisa foi que eu não tenho. Assim, as pessoas não conseguiam lembrar de referência. Gente, quando a gente deixa um espaço vazio, que é um espaço vazio que nós estamos deixando, ele vai ser ocupado por alguma outra coisa ruim. E é aí onde entra, sabe, as influências negativas, porque o jovem nessa fase, ele tem um radar muito aberto, ele ainda está muito aberto à influência. E a gente não vai conseguir ser fonte de influência se a gente não se conecta com esse jovem. Então, por exemplo, esse jovem não vai se conectar com um líder preconceituoso, né? Um líder que não respeita a diversidade, um líder que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Gente, isso é ultrapassado. E liderança não tem a ver com cargo, tem a ver com influência. Nós não influenciamos ninguém que a gente não admira. E a gente só admira quem se conecta com os nossos valores. Então, assim, é até uma lógica, se você for parar, né, para pensar nisso. Então, me assustou ver que esses jovens não têm uma referência. Na minha época, e a gente nem é tão velho assim, hein? Nós somos jovens mais experientes, né, Sandra? Mas, exato. Gostei, jovens experientes. Mas, assim, a gente tinha como referência, ou os nossos pais, né, que é a nossa primeira referência de liderança na vida, né, como é importante a presença dos pais, assim, né, na vida desse jovem. Depois os professores, né, os educadores, e depois os líderes. É triste ver que é uma geração que não enxerga, não tem essa referência. Então, acho que esse é um ponto de alerta para nós, de falarmos aonde se perdeu aí, e vamos recuperar, né? E a gente precisa se conectar com essa geração. E o primeiro passo, Sandra, é parar de julgar, parar de criticar
e ter uma atitude mais empática, no sentido de deixa eu me colocar no lugar desse jovem e entender qual é a visão de mundo dele. Que essa é a verdadeira empatia, porque a partir do momento que eu olho com a minha visão de mundo de uma geração que é meio X, meio Y, que eu tô ali né, um pouco Y, um pouco... Eu tô olhando com as minhas experiências, com o momento de vida que eu nasci. É outro momento. Eu não posso querer obrigar que o jovem enxergue e seja como eu, porque ele nasceu em outro tempo, né? E então eu acho que a gente precisa ser mais estratégico. Tá faltando estratégia, sabe? Visão e estratégia. Visão e estratégia. Porque a estratégia vem da visão, não é? Não seja pela conexão e pela emoção, que seja pela razão. Você está perdendo dinheiro. Isso. Tá? Perder dinheiro. Se você não se adequar, não se atualizar, esse jovem, ele vai... Aí vocês têm uma questão muito, muito forte de que o jovem não fica em Portugal, o jovem vai buscar oportunidades fora de Portugal, e cada vez mais vocês vão perder isso se não se adequar. A taxa de natalidade extremamente reduzida, não é? Extremamente baixa. Isso também é uma questão que tem que ser olhada com seriedade. E se nós não olharmos para estes jovens como o futuro, inclusive das empresas, e se não os acolhermos, não percebemos também o lado deles e não levá-los, inclusive, nessa troca, porque estamos a falar de uma troca de relacionamentos. É uma troca. E é uma coisa que eu falo sempre, que a minha experiência fora de Portugal me trouxe, nomeadamente trabalhar com dezenas de nacionalidades, e algumas que nós temos o julgamento de serem culturas complicadas, mas se nós respeitarmos o outro vai nos respeitar. A partir do momento em que nós estamos abertos a perceber o outro, a perceber o ponto de vista do outro, ele vai também estar aberto a nos receber. E eu tenho como experiência, inclusive profissional, em lidar com jovens, inclusive quando era professora de Relações Públicas fora de Portugal, quando nós damos a oportunidade e quando nós olhamos para eles e eles veem que nós acreditamos neles e que nós lhes estamos a dar uma oportunidade para eles se mostrarem, mesmo aqueles que são mais tímidos, aqueles que ficam no seu cantinho, em que querem passar despercebidos, eles mostram um potencial enorme. Porque eles se sentem valorizados e reconhecidos. Uma das características desse jovem, ele quer ser ouvido, e ele normalmente, ele quer ser ouvido pelo CEO, é um jovem que chega lá no CEO e fala, olha, eu tenho uma sugestão e tá tudo bem, ele quer ter essa abertura, de participação. Eu super concordo com você, Sandra. Eu acho que tem uma frase que eu gosto muito que diz que é assim, o exemplo é o único caminho, não é um dos caminhos, é o único, isso serve para pai, para mãe, que quem é pai e mãe sabe que você fala uma coisa, mas o seu filho vai fazer o que você faz, não é o que você fala. E é a mesma coisa para a liderança, Então, assim, precisa ser o exemplo, alguém precisa dar o primeiro passo, e tem que ser os mais maduros, os mais experientes, que somos nós, as gerações anteriores, E aí, a partir daí, eles também têm que ter uma visão mais empática da nossa, porque, assim, esses jovens, eles realmente não têm. E eles muitas vezes vão para o embate com a gente, porque é a forma como eles encontram. Nós já fomos jovens, nós já fizemos isso também em algum momento da nossa vida. Não é a maneira correta, mas alguém precisa dar o primeiro passo, Então, eu acho que esse é o caminho. Precisa conhecer essa geração. Eu acho que quem cria estereótipo dela, quem cria rótulos, não conhece profundamente essa geração. E eu acho que o primeiro passo é você entender que eles são diferentes, entender o porquê, qual é a causa, Porque cada característica tem uma explicação, tem uma influência, E a partir daí você conseguir ser mais estratégico. Eu falo muito disso no livro, Sandra, na minha pesquisa. Inclusive, eu chamo de parceiros estratégicos. Quem são os parceiros estratégicos desse jovem no seu desenvolvimento, São os pais, tudo começa na educação. Essa geração é uma geração muito frágil, Sandra, porque ouviu pouco não lidou muito com a frustração na infância e na juventude, então ele não aprendeu a lidar com a frustração. A vida, ela não eu costumo brincar nas minhas formações,
a vida não é Disney, né? A vida, ela cobra, a gente cai, a gente levanta. Então, você não aprendeu a lidar com a frustração na infância e na juventude, na adolescência, na vida adulta, acaba sendo um adulto frágil. Então, é uma geração que é frágil. Então, na primeira queda, ela acaba, né? Não acaba tendo uma resiliência, uma atitude mais antifrágil perante a vida. E aí os professores, os segundos parceiros estratégicos e os líderes. Então eu acho que assim, é um conjunto, sabe? Tem que unir forças os parceiros estratégicos para ajudar esse jovem. E a gente não pode esquecer que nós temos parcela de responsabilidade em como eles estão hoje, porque afinal de contas fomos nós que criamos, nós que educamos, não é isso? Alguma influência a gente tem, né? Alguma parcela de responsabilidade a gente tem. É basicamente a minha visão, assim. Mas olha, se as empresas souberem se adequar, Sandra, conseguem lidar com essa diversidade geracional, ou seja, né, a gente estava comentando aqui, são 4 gerações no mercado de trabalho hoje, a primeira vez na história que a gente tem um encontro de 4 gerações, Baby Boomers, geração X, geração Y e geração Z. Essa diversidade, ela é incrível, eu defendo a diversidade geracional nos times, porque para ter alta performance, um completa o outro, porque um tem características que o outro não tem, eu super defendo isso, mas ela pode virar uma bomba atômica se você não tem uma liderança preparada para fazer gestão, porque fazer gestão dessa diversidade é desafiador e você precisa estar preparado, mas quando você consegue, você vai ter uma equipe, um time que ninguém vence, assim, é um time, né, maravilhoso. Alta performance, como se utiliza muito essa expressão, não é? E há aqui uma outra questão. Nós direcionamos para uma sociedade extremamente tecnológica, não é? Em que eu acredito que com o aumento da tecnologia, da automatização, da digitalização, o relacionamento humano vai acabar por também ser mais valorizado. E nós estamos a falar de uma geração que está agarrada constantemente a um ecrã. Mas está agarrado a um ecrã em busca de informação, dos temas que lhes interessam, ok? Que são múltiplos, mais variados, o que é ótimo porque o leque de conhecimento é alargado, embora não seja aprofundado. Lá está, tem sempre os dois lados. Mas tem uma facilidade enorme de conexão com pessoas em várias partes do mundo, logo vão adquirir também conhecimentos variados, múltiplos, e daí também eles levantarem uma série de questões perante as situações com que eles se deparam nas empresas e no seu dia-a-dia, ok? Porque têm acesso ao que se passa na Austrália, nos Estados Unidos, na Alemanha, etc., noutras realidades, exatamente. Então, mas porquê que a gente não faz isto se isto traz mais resultados? Porquê que nós temos que estar sempre a fazer da mesma forma? Se fizermos diferentes, conseguimos outra eficiência. Logo aí vai levantar uma série de questões, não é? Mas por outro lado, estamos a falar de uma geração que no relacionamento é fácil virtualmente nos relacionarmos, mas depois, cara a cara, as coisas não são assim, são mais difíceis, não há aquela vontade. Uma das grandes dificuldades deles é comunicação e relacionamento no presencial, porque no virtual eles são ótimos. No mundo virtual, é uma das características, né? Eles são extremamente conectados, né? Agora, no mundo presencial, é um dos grandes desafios. Eles têm vários desafios, Sandra. É uma geração que tem características aí bem desafiadoras. Um outro exemplo, você falou dos ecrãs, né? A gente chama de multitelas. Eu não sei se vocês entendem essa expressão. Mas, assim, é uma geração que ela tem a capacidade de estar, então, que ela está no WhatsApp, ela está prestando atenção num curso, ela está fazendo isso, está fazendo aquilo. Eles têm uma maior capacidade disso. Multitasking, mas, por outro lado, isso também vira uma grande fraqueza, porque é uma geração que tem dificuldade de ter foco, é uma geração que tem dificuldade de priorizar as coisas, procrastina muito. Principalmente quando não veem o real valor das coisas, o propósito, principalmente. O porquê das coisas. E é uma geração que perde o interesse muito mais rapidamente que a nossa. Então, um dos grandes desafios das empresas e dos líderes é manter o engajamento desta geração. Por quê?
porque é uma geração que, e aí, gente, tem explicação, porque é muito oferta, que nem a gente, por exemplo, vamos entrar aqui num Amazon Prime, no Netflix, é muita opção, quando você tem muita opção, você às vezes fica lá horas tentando escolher, e você não consegue escolher. Então, assim, é uma geração que ela tem muita oferta, e isso realmente faz com que ela acabe perdendo o interesse muito rápido. Então, é por isso que é uma geração que ela se engaja quando ela tem um propósito. E quando ela tem um propósito e enxerga o propósito, ela se engaja mais do que a gente. Porque é só você pegar um jovem defendendo, por exemplo, alguém que ele acha que foi discriminado. A força que ele defende é uma coisa incrível. Quando ele compra o propósito, então as empresas que conseguem fazer isso, ela consegue ter uma lealdade até maior do que as outras gerações. Porque o jovem, ele se conecta com o propósito, ele não se conecta ou com a questão financeira momentânea, ou com a questão, né, é muito mais pela causa daquilo. Uma outra coisa que eu queria só falar, comparada a geração Z com a geração anterior a Y, porque a gente sempre tem que comparar, né, a geração Z é uma geração que ela é mais, nós chamamos aqui no Brasil de pé no chão, não sei se vocês entendem. Realista. Mais realista, ela é mais preocupada. Mais pragmática também. Ela é mais preocupada com a questão financeira. A geração Y anterior, ela é mais assim, eu quero fazer o que eu amo, eu quero ser feliz, eu quero qualidade de vida. Essa geração Z, ela quer isso, ela preza isso, mas ela também se preocupa muito com a questão financeira, né, com a estabilidade, com a segurança, vamos dizer assim. Não estabilidade, acho que não seja a palavra correta. Então, ela busca muito o equilíbrio. Isso é bom porque não é só o dinheiro que motiva ela. É importante, mas não é só o que motiva, né? Então, é uma característica... Até porque é uma geração que procura mais literacia financeira também. Eu tenho reparado nisso. E como então, passou por vários ciclos económicos e eles viram também o exemplo dos pais e dos avós, etc., eles perceberam da importância do dinheiro. Isso, então eles são mais preocupados com o dinheiro do que com a geração. Exatamente. Mas eles não vão colocar o dinheiro na frente. Não, é um componente faz parte. Eles sabem que o dinheiro é importante, que faz parte, mas que também precisam de saber trabalhar com ele. Sim, gestão é algo que eles precisam desenvolver, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. E estamos a falar de uma geração, a Y também, mas esta ainda é mais empreendedora, porque se eles não encontrarem o seu lugar dentro das empresas, eles com o conhecimento que eles têm e a facilidade que hoje em dia nós temos em adquirir conhecimento, inclusive nas maiores universidades lá fora, e não precisamos sair de casa, o acesso ao conhecimento é muito mais democratizado, não é? É muito mais acessível. Eles próprios vão criar o seu próprio negócio. Eles têm esse desejo. Mas a empresa que consegue desenvolver o intraempreendedorismo, né, de forma estratégica, aí... Escala, vai. Porque consegue juntar o que motiva e estimula no empreendedorismo com a segurança que muitas vezes eles querem, né? Então, assim, vira o pacote perfeito, assim, né? Vira o combo perfeito. Então, é exatamente isso. Então, assim, se eu puder deixar assim, uma mensagem para resumir assim, a nossa conversa, de que a gente sabe que não é uma geração fácil, existem desafios, mas que o mundo está mudando, não é só pela geração Z, essa mudança está acontecendo, está rápida, não adianta a gente ficar na postura de reclamar, resistente a essa mudança, porque vai ser pior, né? Então, quem conseguir se adequar mais rapidamente, desenvolver suas lideranças para aprenderem a lidar, a fazer a gestão dessa geração, fazer uma revisão, uma análise mais crítica acerca da sua estrutura, do seu modelo organizacional, dos seus processos, né? Para ter uma melhor adequação, com certeza vai sair na frente aí de muitas outras, porque é uma realidade, não tem mais como a gente lutar contra, e o meu convite é que vocês venham para o time dos que querem a solução, né? Dos que estão aqui querendo contribuir com a solução e entendam que é uma geração que pode ensinar muito para a gente, eles trazem muitos benefícios,
para as empresas, mas que eles também precisam da nossa ajuda. Tem muita coisa que eles também precisam desenvolver. Vai ser uma troca, e quando bem feita, uma troca incrível. E há aqui um aspecto importante que devemos salientar, é que isto não é uma realidade só em Portugal, não é uma realidade só no Brasil, é uma realidade global, em que nós temos todos que estar preparados para as mudanças que têm vindo a ocorrer nos últimos anos, que eram para ocorrer em 10, 15 anos, foram aceleradas com a pandemia. Além disso, nós estamos perante os próximos consumidores, os consumidores do futuro. E estamos a falar de profissionais, de consumidores extremamente exigentes, em que já dão importância à diversidade, ao respeito pelo outro. Investigam as empresas nas quais eles vão fazer a compra como consumidor e cliente. Exatamente, em que valorizam a sustentabilidade, os princípios da sustentabilidade, o famoso ESG, Economic, Social and Governance. Portanto, a ética e a transparência nas empresas vai ser extremamente observada e exigida também, e isto é algo extremamente importante e que vai sofrer aqui uma série de alterações, inclusive fazer aqui uma ressalva. A legislação recentemente aprovada pela União Europeia vai também obrigar aqui uma série de alterações nas empresas, quer a nível de sustentabilidade, quer a nível de compliance. Portanto, transparência, ética, diversidade, inclusão, mas também, inclusive, eu li recentemente um outro estudo em que falava que esta geração já nem quer carros. Não. Valorizar a partilha do meio de transporte e preferem, inclusive, carros mais pequenos e mais ecológicos. Portanto, é uma mudança aqui radical. E nos próximos anos, nós, daqui a 20 anos, escrevam o que eu vos digo. Escrevam! E daqui a 20 anos nós encontramos e havemos de confirmar isto. Daqui a 20 anos a sociedade que nós temos hoje vai estar completamente alterada. Porque é uma geração que também valoriza, inclusive em termos culturais, valoriza a música, valoriza, pode não parecer em muitos aspectos, a música, a literatura, etc. Eles não são tão materialistas, né? Então é isso mesmo. Olha, como a gente falou muito deles como funcionários, clientes internos, a gente usa esse termo no Brasil, né? O cliente interno, o colaborador. Mas eles como consumidor e como cliente, você tem toda a razão, eles são extremamente exigentes. Por quê? Porque, gente, o cliente hoje ele tem a voz, por recomendação, ele vai lá, vai na internet, vai verificar as críticas, as recomendações, vai perceber incongruências entre aquilo que é do marketing e aquilo que são as ações da própria empresa, já não vai aceitar esse tipo de incongruência. Investiga os valores e as práticas da empresa, né? Então, e sabota empresas que vão contra isso, né? Então, assim, os valores deles são muito conectados com isso. Querem viver experiência, ele preza e investe muito mais na experiência do que no produto em si, assim, né? Então, é uma geração que ela tem mais essa tendência. E aí a tendência de carro é isso, porque é compartilhar. Aqui no Brasil já tem, inclusive, na parte de imóveis, cada vez mais imóveis menores com espaços compartilhados, né? Então, tem prédios que você vai compartilhar espaço, muita praticidade. Co-living, é o chamado co-living. Isso. É muita praticidade, eles querem tudo prático, tudo fácil, tudo rápido, nada que é muito burocrático, muito demorado, né? Então, assim, cada vez mais, por isso que eu falo, é uma mudança, gente, é uma geração que ela já tem papéis em vários aspectos da economia da sociedade e que ela influencia diretamente, né? Ela já tem um poder de decisão e um poder de compra relativamente no início ainda, mas que já as empresas já estão muito alertas sobre isso já, né? Uhum. A parte de pesquisa do consumidor da geração Z, inclusive, é mais evoluída do que em se tratando de comportamento dentro da empresa, assim, né? Uhum. Até porque a tendência geralmente é olhar sempre primeiro para o consumidor do que propriamente para o colaborador, não é? Lá está, outra mudança de paradigma, não é? Invertida. Exatamente. Do meu ponto de vista, é uma visão com a ordem invertida, inclusive. Eu acho que já deu para perceber
na nossa conversa, mas qual é o legado que tu queres deixar? Ai, olha, 7 anos que eu estudo essa geração e, e eu acho que, assim, o legado é poder contribuir com o desenvolvimento, com a formação dos novos líderes, porque assim a gente multiplica o impacto dessa nossa contribuição, né? Porque olha quantas pessoas não vão passar na vida desses jovens se a gente conseguir contribuir de uma forma eficaz no seu desenvolvimento. Vão ser melhores cidadãos, vão ser melhores pessoas, seres humanos, né? Melhores líderes. Então, Melhores pais. melhores pais. Então, assim, o impacto da multiplicação, quando a gente investe, né, a gente poder contribuir com o desenvolvimento de um jovem, eu acho que é a melhor forma de multiplicar qualquer legado que se possa deixar para um mundo melhor, né? Então, é isso, é o que me motiva, é o que me move, é o meu propósito de vida, e é incrível. E quanto mais pessoas a gente puder trazer com essa visão, nessa missão, a gente vai ter um mundo melhor, né? Uma sociedade melhor, enfim. Então é isso. Sem dúvida. E o que é para ti a felicidade? Ai, eu adoro essa palavra. Sabe que o conceito de felicidade mudou ao longo dos anos, assim, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu invisto no meu autoconhecimento, quanto mais consciência eu tenho de quem eu sou, dos meus valores, eu acho que o conceito de felicidade, ele foi mudando, né? Ele tá muito mais na jornada do que na chegada, né? Então eu acho que felicidade é você se conhecer, é você se aceitar, é você se amar, é você querer investir na sua evolução, é você ter um modelo mental, um olhar de agradecimento, de gratidão pelo que você tem e não só para o que te falta. Eu acho que quando você tem, né, um mindset muito focado, né, na gratidão, você é uma pessoa mais feliz, porque você olha o que você tem, né, e você passa a valorizar mais. Então, a felicidade, para mim, hoje, é poder trabalhar com o meu propósito, é poder contribuir com o outro, porque um propósito com bem só para mim não é propósito, né? O propósito só é propósito, você pode fazer o bem para o próximo também. Então, felicidade é muito complexo para resumir numa palavra, eu acho que é um pouquinho disso tudo. Eu costumo dizer que, aliás, é um dos mantras do AMA, que é pessoas felizes são mais produtivas, são mais inspiradoras, mais influenciadoras, são mais criativas, inovadoras, cuidam delas, cuidam dos outros, cuidam do planeta, transformam o mundo. E é isso. E a felicidade vem muito e tocaste num ponto essencial, que é autoconhecimento. Nós só conseguimos descobrir a verdadeira essência da felicidade quando nós descobrimos quem somos, aquilo que é verdadeiro para nós. E depois aí as coisas vão se ajustando e nós vamos criando exatamente o mundo à nossa volta que nós queremos ver, não é? Nós somos aquela mudança que nós queremos ver no mundo, como dizia o Gandhi. Perfeito, é isso mesmo. A gente precisa parar de colocar a felicidade nas coisas, no que tá fora da gente, porque a felicidade ela tá dentro, né? Então tá tudo aqui, né? É o meu ponto de vista. Exatamente. Aliás, o autoconhecimento é uma das competências do futuro e isso já está. E é uma das competências que no meu livro eu coloco como fundamental para desenvolver no jovem, inclusive, é a primeira, autoconhecimento e autoconsciência. É a primeira, assim, né? Porque a gente toma decisões muito mais acertadas na vida, né? Porque daí a gente conhece os nossos valores e as decisões que a gente toma na vida, que são conectadas com os nossos valores, vão deixar a gente muito mais feliz, né? Exatamente. E pessoas felizes, lá está, transformam o mundo. Quando nós não estamos bem connosco, não conseguimos estar bem com os outros. Perfeito. E depois geramos ambientes de trabalho tóxicos em que ninguém está satisfeito, ninguém está feliz e todos perdemos, não é? Exatamente. Lá no livro, Geração Zimago, recomendo. Eu li isto em 3 dias. Ai, gente, olha. Até assim, como que é possível um livro técnico em 3 dias? Mas foi. Até porque compartilhamos muito do que está aqui. O livro ele é mais técnico, mas ele é muito bom porque ele traz um resumo dos principais conteúdos que você precisa saber. Então, ao invés de você ficar procurando muita literatura, você consegue ter um resumo, tá tudo aí. Então, assim, é uma fonte que ajuda.
porque de forma resumida você já tem comparações de várias visões e de várias teorias, porque eu sigo isso, né, Sandra? Eu acho que assim, o ser humano é um ser humano muito complexo, a gente é muito complexo para seguir só uma teoria, uma linha, uma visão. Né? Então, e não falas só da geração Z, falas de todas as gerações. Todas as gerações, fala de todas as gerações. Até para percebermos a diferença entre as várias gerações. Exatamente, né? E é interessante. Eu também falo nisso. E traz também um pouco do modelo quando a gente fala do modelo de aprendizagem, o quanto que os modelos passados, né, nas nossas gerações já não funcionam para essa geração. Assim, é assustador você ver escolas que ainda praticam um modelo de aprendizagem da época da geração X com a geração Z, que não tem nada a ver, né, não evoluiu. Então, é uma boa referência, assim, para quem quer de forma prática buscar um resumo das principais informações. Uhum. E eu depois deixo também a referência ao livro na descrição, que eu recomendo. Para adquirir em Portugal, tá à venda em Portugal pela editora. Atlantic's Book. Isso. Lisbon International Press. Okay. Thaís, muito obrigada. Eu que agradeço. De nos reunir mais vezes, porque este é um tema que teríamos aqui muito para conversar. E quanto a vocês, já sabem, até ao próximo episódio e sejam felizes para transformar o mundo.